Olá, boa noite. Bem-vindo à nossa série de sabatinas com os candidatos do governo do estado do Rio de Janeiro. Nós queremos lembrar mais uma vez a você que a nossa intenção é mostrar um pouco mais do programa do candidato, daquilo que o candidato pensa, para que você possa escolher livremente, de uma maneira crítica, aquele que você julgar o melhor para governar o estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado, meus dois companheiros, o Gustavo Marques, aqui da Record Rio de Janeiro, e o Marco Antônio Araújo, do nosso portal Reset. Nosso convidado hoje é o candidato PRB, o candidato Crivella, que está aqui. Candidato, boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigado. Queria acrescentar, então, que o nosso convidado de hoje, Marcelo Crivella, ele é formado em Engenharia Civil, ingressou na carreira política em 2002 e foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. Em setembro de 2005, ele fundou, juntamente com o vice-presidente da República, José de Alencar, o partido PRB. Em 2010, ele foi eleito para o segundo mandato de senador pelo estado do Rio de Janeiro. Em 2012, ele assumiu o Ministério de Pesca e Aquicultura do governo da presidente Dilma Rousseff. E ele é o nosso convidado na sequência de sabatinas que você está acompanhando aqui pela Record News e também pelo nosso portal R7. Candidato Crivella, começando então, já que eu citei aqui a presidente Dilma, e até recentemente você foi ministro da presidente Dilma, num ministério muito grande, ministério com 38, 39 ministros. Pergunto assim, se você for eleito governador do estado do Rio de Janeiro, você vai ter também 38, 39 secretários de estado para ajudar a governar o Rio de Janeiro? Não, Heródoto, eu quero agradecer a oportunidade que a Record nos dá de apresentar nossas propostas e saudar a todos, mas não, eu acho que até nós temos excessivas secretarias no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos uma secretaria que é de envelhecimento saudável. Eu quero envelhecer de maneira saudável, acho que todos devem envelhecer de maneira saudável, mas acho que a administração pública, quando a gente fica particularizando muito, os problemas acabam dispersando. Foi o que aconteceu no governo Dilma? Eu acho que no governo Dilma, não. Eu acho que ela tem ali um país inteiro, um país continental, mas o Rio de Janeiro são 43 mil quilômetros quadrados. O Brasil são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos o quarto menor estado do Brasil. Então, eu acho que 15, 16 secretarias seria o ideal. Agora, eu gostaria de saber do senhor um assunto que está em pauta, não é? E que a gente perguntou para todos os candidatos sobre as UPPs. O senhor interrompe o avanço ou continua com o projeto, se eleito? Eu continuo com o projeto. Eu acho que não faz sentido nenhum o Rio de Janeiro ter área dominada por traficantes. Agora, todo tratamento, ou quase todos, tem um efeito colateral. Nós tivemos também. O efeito colateral precisa ser tratado, não o tratamento interrompido. O efeito colateral é que aqueles meliantes migraram para áreas onde o policiamento é insuficiente. Então, nós precisamos levar policiamento para lá, não acabar com a UPP. Agora, a UPP é o primeiro passo. Ela traz uma polícia de aproximação. Ela traz de novo às pessoas a possibilidade de viver sem regras impostas. Aí eu acho que a presença do Estado deve entrar. Deve entrar com cimento social, que é ajudar as famílias a terminarem suas casas. Hoje a gente olha para o morro e abaixa a cabeça de vergonha, porque há mais de 100 anos as favelas existem no Rio. E as famílias não conseguem terminar suas casas. Então o cimento social é para ajudar as famílias a terminarem suas casas. E a Zona Franca Social é usar o poder estratégico de compra do governo, móveis escolares, roupa de cama para o hospital, uniforme de presidiário. Isso a gente pode fazer nas comunidades. Pequenas empresas, médias empresas, economia solidária e usar também o poder de desoneração de tributos. As empresas que quiserem se instalar nas comunidades pacificadas não vão pagar impostos. Mas com isso o Estado não vai perder a arrecadação? Eu acho que o Estado perde tão pouco pelo que vai ganhar na área social, na consolidação de uma economia nessas comunidades carentes, porque aí você começa a manter a mãe trabalhando perto das crianças. A mãe trabalhando perto das crianças é a melhor vacina para que essas crianças amanhã não sejam seduzidas para o narcotráfico. Verdade. A impressão que eu tenho é que quase todos os candidatos, não vou dizer todos, têm um discurso muito parecido, propostas muito parecidas. A UPP, todo mundo fala que vai manter, faz críticas, algumas mais pesadas, outras não. Você pergunta sobre questões morais, a resposta parece decorada, parece que é um manual do candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse para o espectador de que forma ele podia vê-lo
diferente, autêntico? Qual é realmente a sua marca que vai distingui-lo desse caldo que virou a política no Brasil? Você tem toda a razão. A política hoje é um caldo. Os políticos se resumem a atacar uns aos outros, é incontido a briga de egos e também a usar da demagogia para fazer rasgar promessas mirabolantes, impossíveis de serem feitas depois de passada a emoção das eleições. E aí as pessoas se decepcionam muito, porque vem no regime da democracia o engodo, a mentira, a enganação, de como arrancar o voto das pessoas sem nenhuma responsabilidade. Eu sou diferente disso. O senhor acredita que as pessoas ainda são muito seduzidas com falsas promessas? Elas ainda, em 2014, caem em mentiras de candidatos e promessas impossíveis de cumprir? Eu acho que sim. Sobretudo as pessoas mais humildes, pela desesperança que elas têm, pelo desalento. São políticos que visitam os bairros, as periferias e prometem tudo, asfalto, casa nova, iluminação, emprego para todos. Alguns políticos que estão no governo começam a obra, mas não inauguram, exatamente para aquela população toda ficar refém dele e da sua ambição eleitoral, dizendo o seguinte: eu até gostaria de votar no fulano, mas se eu não votar nele, essa obra não termina, porque o fulano, se entrar, não termina a obra do anterior. Ele vai querer fazer uma obra nova. Eu quero mudar isso. 10 anos como senador, 2 como ministro, sempre coloquei o interesse público em primeiro lugar. Sempre agi com renúncia, com espírito público, com idealismo. Usei dos meus próprios recursos para fazer projetos que eu achava importante para dar exemplo ao governo. Por exemplo, a Fazenda Nova Canaã. A Fazenda Nova Canaã é um excelente exemplo para a reforma agrária do Brasil, que tem 6 mil assentamentos e são 5.900 favelas rurais. E nós temos um assentamento, um modelo de assentamento, em que tem escola, tem assentado, tem produção agrícola. Isso pode ser feito aqui no Rio de Janeiro? Isso pode ser feito no Rio de Janeiro, embora aqui o projeto da reforma agrária no Rio de Janeiro não seria prioritário, porque aqui os terrenos são bem divididos. Como nós somos capital, como nós temos aqui uma tradição de ocupação muito grande durante toda a nossa história, e o senhor é um professor de história, os terrenos aqui são menores, mas nos grandes latifúndios do Brasil, e que há assentamentos e há brigas para a reforma agrária, a Fazenda Canaã é um modelo de reforma agrária padrão. Ali existem pessoas vivendo de maneira autossustentável. E até uma boa notícia é que lá na Fazenda Canaã, nós descobrimos que os ventos a 100 metros de altura, eles passam a 8 metros por segundo, portanto tem viabilidade para a instalação de um parque eólico. O cimento social, por exemplo, também comecei com meus recursos, reformando casa, jogando barraco no chão e construindo em 3 dias casas. Sou engenheiro civil, sabia que dava para fazer, fiz, deixei como exemplo, e a Prefeitura do Rio adotou no Morro do Salgueiro. Quer dizer, a minha política é completamente diferente. Eu não ataco ninguém, eu não faço falsas promessas. A minha carreira política tem sempre sido pautada, eu diria, de maneira sagrada ao interesse público. Crivella, nós temos perguntado aqui para os candidatos ao governo do Rio o que fazer com alguns contratos que o governo do Rio assinou, se eles serão rompidos ou não. Então, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, o contrato de cessão do Maracanã para a iniciativa privada. Você manteria ou você não manteria? O contrato, por exemplo, com a manutenção da empresa que desenvolve o sistema de trens metropolitanos no Rio de Janeiro. Você manteria ou você tiraria fora? O que você faria com isso? Pois é, esse é um discurso típico do que a gente está conversando aqui. O discurso da demagogia. O candidato vem aqui e diz o seguinte: vou devolver o Maracanã para o povo. Ora, há bem pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro inteiro foi ao Congresso Nacional e às ruas para manter o contrato dos royalties. Nós dissemos que o princípio dos contratos é algo do processo civilizatório brasileiro importantíssimo, porque garante ao investidor estrangeiro e ao nacional de que esse contrato amanhã não será rompido de maneira arbitrária. Então, eu agora, para enganar as pessoas, vou pregar demagogicamente que nós vamos romper esses contratos, se eu sei que na justiça eles vão ganhar, eu não faria isso. Eu sei que os trens metropolitanos estão muito ruins. Nós precisamos investir 3 bilhões para comprar 200 composições, são 4 trens, cada um deles custa 10 milhões. Desculpa, mas está privatizado o governo que compra os trens? Os investimentos para melhorar, sim, a manutenção é deles. Mas os investimentos para melhorar é do Estado, eles não têm recurso para isso. Quantas estações você acha viável um eventual mandato seu inaugurar em 4 anos?
vocês só deixam só Claro, completar? por favor. Só completar aqui o raciocínio. Nós temos uma malha viária de trens que começou com Dom Pedro II. Então tem mais de 100 anos. São 700 quilômetros, uma das maiores do mundo. Nós precisamos investir 3 bilhões e meio. Nós precisamos de 200 composições novas. Cada uma delas custa 10 milhões. Então, 2 bi. Nós precisamos investir 2 milhões de dólares por quilômetro. 700 dá 1 bilhão e meio. Para quê? Para acabar com as passagens de níveis. Hoje você tem automóveis, pessoas, animais passando sobre o trilho. Um trem não para de uma hora para outra como um carro. Um trem precisa de 400 metros para parar. De tal maneira que, como tem aquilo ali, ele reduz muito a velocidade. Então, os nossos trens demoram, não tem pequenos intervalos, são trens velhos. Mas vão dizer por quê? Porque na época que eu era engenheiro do Estado, 30 anos atrás, nós carregávamos 500 mil passageiros por dia na Supervia. E hoje, nós carregamos 500 mil passageiros. Ora, se você não tem mais passageiros, como é que você vai investir? Qual o empresário? Que se o negócio dele não cresce, ele pode investir. É preciso que aquela rede seja realmente modernizada, que haja recursos públicos para a gente passar a transportar 2 milhões de passageiros por dia, e é preciso vencer o lobby dos ônibus que correm paralelamente à linha do trem, e aí as pessoas nós vamos poder ter lucratividade naquele sistema, cobrar desse homem o equilíbrio financeiro econômico do contrato para que o custo caia, isso aí nós podemos fazer, está previsto em contrato, e melhorar para todos. Vocês vão dizer assim, Crivella, 3 bilhões e meio é muito, mas para o metrô da Barra da Tijuca nós gastamos 8,5. Está aí a inversão das coisas. Para o metrô que liga Ipanema à Barra da Tijuca, a melhor área da nossa cidade, do nosso estado, nós gastamos 8 bilhões e meio. Eu quero fazer as melhores obras para os pobres. Mas concretamente, né? E Mais tomando esse cuidado que você mesmo colocou. Eu estou colocando matematicamente cartesianamente. Sim, mas quantas estações a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, pode esperar durante seus 4 anos? Quais são elas? O senhor tem isso desenhado, planejado, custo, isso levando em conta também que o Estado está pré-falimentar. Certo? Olha, pelo menos é a avaliação que se tem. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando dos trens metropolitanos, 700 quilômetros que ligam os municípios da área metropolitana. E as estações que o senhor falou da cidade do Rio de Janeiro são do metrô. Eu quis fechar para ficar um exemplo concreto do que é possível fazer, eu esperar do eventual Então, governo. o exemplo concreto são 3 bilhões e meio. Como senador, os convênios, os contratos que o Estado do Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, mais fizeram com bancos internacionais, e o aval vinha do Senado Federal, portanto eu estava na Comissão de Economia, acompanhava isso, é para água, esgoto e trens, porque são pagos. Quer dizer, o Estado investe, mas depois recupera, porque as pessoas vão pagar pelo ticket, vão pagar pela água e pelo esgoto. Então, acho que a gente consegue esse dinheiro emprestado. O Rio tem royalties, o Rio tem garantias, o Rio tem pré-sal, não vejo problema para isso. As estações, nós não precisamos de mais, nós precisamos melhorar as estações. Agora, na questão do metrô, não é prioritário, mas futuramente, nós precisamos ter um metrô em rede. Precisamos ter uma ligação da Zona Sul inteira. Precisamos ter mais estações, por exemplo, na Praça 15. O metrô precisa atravessar a Baía de Guanabara, chegar até Niterói. Mas as que a gente tem hoje são suficientes, elas precisam ser modernizadas. Estão dentro daquele custo de 2 milhões de dólares por quilômetro que eu coloquei aqui. O que eu estou achando aqui, que é importante no Rio de Janeiro? Você tem regiões de dormitório, você tem Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Oeste. O que os paulistas fizeram? Os paulistas tinham região dormitório, o ABC, na década de 50. Pegaram a indústria automobilística e colocaram lá. Em vez de região dormitório, passou a ser região produtiva. Os mineiros tinham Contagem e Betim. Também criaram toda a sua indústria de transformação ali. Nós precisamos usar agora a indústria do pré-sal. Olha, veja só, Petrobras tem até 2020 encomendadas 38 plataformas, 28 sondas, 88 navios petroleiros e 146 barcos de offshore. Isso é uma indústria de nave-peças, é uma indústria do pré-sal. É aquela indústria automobilística de Juscelino Kubitschek de Oliveira da década de 50. Isso tem que ser na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste, para que a gente possa botar emprego onde as pessoas moram. E um outro plano que eu tenho é trazer as pessoas, ou residência, para onde as pessoas trabalham, com o Porto Maravilha, criando ali edifícios residenciais. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, sou muito longo. Não, está bem. Mas eu acredito que esse projeto é uma coisa que se impõe, é uma coisa importante para o Rio de Janeiro. Agora, como você está falando bastante no futuro, falando um pouco do futuro mais próximo.
Haja vista que a cidade do Rio de Janeiro vai ser sede da Olimpíada em 2016. Se você for governador, como é que essa cidade vai estar em 2016? Por exemplo, a Baía da Guanabara vai estar completamente poluída, como foi prometido para o Comitê Olímpico Internacional? Completamente poluída é complicado, porque você tem hoje uma Baixada Fluminense que ainda falta água e falta coleta de esgoto. Todos os governos que nos antecederam priorizaram investimentos na área mais nobre da cidade. E isso vai ter que continuar, porque a Olimpíada vem aí. Pois é, a Prefeitura já tem os recursos, tem financiamento. Já fizemos a Transoeste, a Transcarioca e a Transbrasil. Em termos de equipamento, também há financiamento. Quando nós ganhamos a Olimpíada, pouca gente sabe disso, na hora que se abriu o envelope, Rio de Janeiro, ali também tinha um cheque de US$ 1 bilhão. Então, o financiamento para isso está pronto. Agora, desde o primeiro dia, eu sou engenheiro, vou querer trabalhar na questão do abastecimento da Baixada Fluminense. E o problema aqui não é como de vocês em São Paulo. Lá não tem água. Aqui nós temos água, mas está no lugar errado. A água, ao invés de estar na adutora e nas redes de distribuição, está dentro do carro-pipa. Ninguém passa sede na Baixada. Ninguém deixa de usar roupa para lavar, ou água para lavar roupa, ou para cozinhar, ou para tomar banho. Mas eles compram no carro-pipa. Como é que é essa indústria? Você tem um carro-pipa com 10 mil litros ou 20 mil litros, você vai à SEDAI e paga R$ 1,80 no metro cúbico, 1.000 litros. Portanto, com 20 mil, você está pagando R$ 1,80 vezes 8, R$ 36. E você vai vender a R$ 400 para as empresas, para as escolas. Metade das escolas de Caxias não tem água. Compram água de carro-pipa. Tem caixa d'água, mas não tem água. Quer dizer, essa indústria precisa acabar. Então tem uma indústria do carro-pipa lá? Tem. Você tem água, mas a água não está nem na Parece o Nordeste. É uma coisa mais ou menos como do Nordeste. E isso numa região metropolitana do Rio de Janeiro, que pode gerar muito emprego onde as pessoas moram. Agora, ainda falando em água, nós estamos vivendo aí um impasse entre o governo paulista, o governo carioca, e agora resolveram aumentar aos poucos a vazão do Rio Jaguari, mas é algo provisório, só até novembro. Depois eles vão discutir novamente essa questão. Como o senhor, se eleito, vai lidar com esse problema que vem preocupando os cariocas? Olha, eu acho que é um problema, como vai ser, como foi dos royalties, vai acabar no Supremo, sendo bem pragmático. O Rio de Janeiro tem interesse, a maior riqueza do Rio de Janeiro é o rio Paraíba do Sul, que corta todo o nosso estado. É um rio que já traz uma certa poluição do Vale do Paraíba de São Paulo, uma região muito industrializada. Eu gostaria que São Paulo examinasse a seguinte hipótese: dessalinização. Israel tem 10 milhões de habitantes. Toda a sua indústria, toda a sua agricultura, que não é pequena, é feita com água dessalinizada. A energia lá é muito mais cara do que aqui. Hoje os dessalinizadores já ficam no mar, de tal maneira que a água que vem é a água doce. A tecnologia é fantástica. Acho que São Paulo devia experimentar esse tipo de hipótese para solucionar, na época da estiagem, a falta d'água. Ok, candidato Crivella, vamos fazer então nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, ok? Muito obrigado. Hoje o nosso convidado, nessa série de sabatinas que você está acompanhando aqui na Record News e também no nosso portal QR7, um candidato ao governo do Rio de Janeiro, é o candidato do PRB, Marcelo Crivella. A gente volta em instantes. Bem, nós estamos voltando aqui para o nosso segundo bloco. Você está acompanhando uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. A nossa intenção aqui é você conhecer melhor os candidatos para que você possa escolher aquele que você julgar que tem o melhor programa e, de todos, aquele que você julga criticamente que seja o melhor. Hoje, nosso convidado é Marcelo Crivella, candidato do PRB. Candidato Marcelo Crivella, você é candidato aqui da Record? Não, o garotinho disse, num determinado momento, que eu era um homem da Globo. Depois ele disse que eu era o candidato da Record. Ele está completamente enganado. Na verdade, vou revelar para vocês aqui, eu sou candidato do SBT. Então deixa eu completar a pergunta. Você é candidato da Igreja Universal do Reino de Deus? Heródoto, em 12 anos da minha vida pública, eu só fiz servir o povo. Eu tenho o maior amor pela minha igreja, mas nem ela precisa que eu seja um governador, senador dela. E eu disse isso também ao presidente da Globo, conversando com ele.
E se lhe passa pela cabeça que você é um governador que vai usar dos seus recursos para favorecer a Record, eu não faria isso. Mas a Record não aceitaria. Eu conheço os profissionais que estão lá e sei que eles querem passar vocês, mas na competência, no trabalho, na inteligência e na criatividade. Eles não aceitariam qualquer tipo de maracutaia. Eu queria deixar até bem transparente, eu sou evangélico, mas não misturo política com religião. Eu sou hétero, mas eu respeito quem não é. Eu sou ficha limpa, eu não tenho um processo civil, criminal, eleitoral, justiça eleitoral, justiça estadual, federal, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou um engenheiro, quero construir um Rio de progresso e de paz. Quem financia a sua campanha? São doações de pequenas empresas que durante os 12 anos no Senado Federal eu pude, de alguma forma, não fazer lobby, mas fazer leis que pudessem trazer certa justiça a eles. Grandes empreiteiras, Não, bancos, algum? Grandes empreiteiras não tem nenhum. Mas, por exemplo, a Vale do Rio Doce doa porque acha que a minha participação no Senado Federal é válida. Quem sempre me doou nas campanhas foi o Bradesco, porque também acha que é preciso manter políticos éticos, políticos não tenham... Aliás, eles ajudam os políticos que não têm processos. Por exemplo, eu fui um grande incentivador da indústria naval do meu estado. Achava que o governo devia, sim, ter uma política de cotas, uma política de conteúdo nacional. Então, é possível que você tenha aí uma empresa ou outra que me doe, mas sempre são valores de 30 mil, 40 mil, 50 Quanto mil. vai custar, você imagina? Qual a previsão de custo? A minha campanha, somando todos os doadores, deve chegar a 2 milhões de reais. Agora, veja só, foi boa essa pergunta. O candidato do governo do estado, a campanha dele é de 85 milhões, embora que agora descobriram uma gráfica aqui na região norte do Rio de Janeiro, que é um pão de açúcar de Caixa 2. É uma Baía de Guanabara de abuso do poder econômico, porque haviam encomendas de milhões, a Polícia Federal e os fiscais do TRE foram até a secretária-diretora e disseram assim, olha, nós queremos fazer uma grande encomenda de alguns milhões, mas nós queremos colocar apenas uma nota fiscal muito baixa. Ela falou, nós somos especialistas nisso. Aqui nós fazemos... Vai estar fazendo material para quem? Para a campanha. Ah, para a campanha? Para a campanha. Campanha de todos? Do pessoal do PMDB. Ah, do PMDB? Só PMDB. Então é do governador Pezão? Do governador Pezão. É. O candidato do governo. Então a menina disse, olha, aqui nós somos especialistas nisso. Ela era a secretária nova, está tudo gravado. Aqui você faz encomendas de 10 milhões e a gente bota 100 reais na nota. Inclusive estamos fazendo para o governador Pezão, estamos falando para o deputado X, Y, Z, D, e foi, bateu foto. Infelizmente o tribunal ainda não se manifestou. Mas eu repito, é um pão de açúcar de Caixa 2, é uma Baía de Guanabara de abuso do poder econômico e a população do Rio está esperando o tribunal dizer o que vai acontecer. Fechar a fábrica fica parecendo aquela piada de jogar o sofá fora, que vocês conhecem, né? Mas é uma coisa prevista. Acaba o ilícito, interrompe o ilícito. Depois vem as punições que nós todos estamos esperando. Agora você veja bem, Heródoto, a campanha prevista para o candidato do governo do estado são 100 milhões. O próximo é isso. Quem são os doadores? Concessionários, permissionários e empreiteiras que são pagos com os nossos recursos. Isso provoca um conflito de interesse? Absurdo. Simbolicamente, para o Rio de Janeiro, isso é um escândalo. Porque você tem crise nos hospitais, você tem crise na polícia, você tem crise na educação. Pessoas ganhando mal e expondo sua vida ao risco de morrer. E, de repente, você tem a classe política com uma riqueza perdulária, faustosa, conspícua, com campanhas milionárias absurdas, quer dizer... Então, isso posso entender que você é favorável ao financiamento público das campanhas? O meu partido sempre defendeu isso, desde a época do Zé Alencar. Uma coisa mais igualitária. Você vê, eu tenho 1 minuto de tempo de televisão e tenho 1 ou 2 milhões para fazer minha campanha. Eu saio todo dia de manhã, às 8 horas da manhã, volto às 10 da noite, conversando com as pessoas, para tentar passar minhas propostas. Outros candidatos têm uma minissérie na televisão, 8, 9 minutos, e todos os prefeitos e todos os vereadores. E uma coisa que eu queria denunciar aqui na Record, o mais hediondo de tudo isso, é que desses 100 milhões, ou quase isso, eles vão guardar uns 50, 60 milhões para o dia da eleição.
e vão trocar isso tudo em notas de R$100 ou R$50. Nós estamos falando de 50, para fazer contas redondas, 50 milhões, você tem 1 milhão de notas de R$50. Então você tem 1 milhão de pessoas que você vai contratar ao longo do estado. O que o sujeito vai dizer para ele é o seguinte: você fica lá dando meu papelzinho até 10 horas, 11 horas, depois tu vai tomar a tua cerveja. Agora o teu voto e da tua família, se eu conferir e não tiver na urna, eu vou te pegar de pau porque eu te dei R$50. Então, assim, você tem um candidato que, como um relâmpago, no último dia, ele cresce 1 milhão de votos. Você está entendendo como é que é? Não, estou entendendo, mas eu estou imaginando que existe justiça eleitoral para coibir uma coisa como essa. Nós fizemos Senão reforma. o poder econômico vai ganhar todas as eleições. E é o que tem acontecido. E, desgraçadamente, está se transformando num problema que vitimou, inclusive, o PT. Não está um monte de gente preso aí, porque estava imaginando que precisava de ter muito dinheiro para continuar no poder, a coisa do mensalão e essa coisa toda. Hoje a classe política não faz mais política com idealismo, com renúncia, com espírito público, é dinheiro. É chegar no dia da eleição e comprar cabo eleitoral para votar no candidato naquela chapinha, no governador, no senador, no deputado federal, no deputado estadual. A presidente Dilma praticamente não tem palanque em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, ela é a rainha dos palanques, tem 4 apoiadores. Isso não é ruim para todo mundo? Eu acho que é bom para o Brasil. Eu defendo muito a presidenta Dilma. Acho que ela teve um governo, nas circunstâncias que enfrentou, muito exitoso. A presidenta, eu diria a você que não só é uma síntese de todas as delicadezas e bondades da alma feminina, mas também das resistências morais e de caráter da mulher brasileira que tanto nos orgulha. Uma pessoa que enfrenta um expediente de 10, 12 horas, vai para casa, cuida da mãe que tem Alzheimer. A Dilma dirige um carro 99, completamente desinteressada de lobbies, de interesses pessoais. Já desde a mocidade é assim, enfrentou os porões da ditadura. Eu tenho muito orgulho da presidenta Dilma e não me incomodo aqui no Rio de Janeiro de apoiá-la, independente dos demais candidatos. Candidato, por que tanta resistência assim, dos governos em negociar melhoria salarial para professor? Por que o professor encontra tanta dificuldade e tem que chegar ao ponto de fazer uma greves extensas, longas? Porque a gente gasta 8 bilhões e meio para fazer o metrô para a Barra da Tijuca. 8 bi e meio. Os professores reclamam de um teto. Quanto é que ganha o professor? R$2.000 e poucos. Mas o que eles querem hoje é um piso de 3. E querem que o reajuste deles seja sempre em maio. E gostariam também de que cada professor trabalhasse numa escola só. E é possível tudo isso? Eu acredito que a gente pode caminhar para isso. Eu quero fazer um acordo com eles. Eu quero fazer um acordo com eles e dar o reajuste a 1º de maio, que a lei já prevê, a lei antiga, e que ninguém cumpre, e que a gente faça um reajuste tipo aumento do ICMS, que hoje aqui no Rio de Janeiro está em torno de 31, 32 bilhões. O que cresceu o ICMS, a gente cresce o salário dos professores. Estou falando crescimento real dele, não a alíquota do ICMS. Não, crescimento real. Real, tá. O senhor já fez a conta na ponta do lápis? Ó, daqui a 4 anos, no final do meu eventual governo, o professor vai estar ganhando tanto, aí o senhor chega, olha no olho da câmera ali e fala: eu prometo, né, no melhor sentido da palavra, que eleito, daqui a 4 anos o salário do professor vai ser X. Qual seria esse X? Olha, vamos fazer aqui uma conta rápida. O orçamento do Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, era 53 bilhões. Hoje está em 70 bilhões. Não foi um grande crescimento. Minas cresceu mais do que a gente, São Paulo muito mais. Mais de 50 para 70, a gente tem um aumento de 40%. Teve esses 40%. Dá para repassar isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o ICMS tenha crescido, e aí teve royalties do petróleo, teve transferências federais, tem IPVA, as principais receitas do Estado. Mas vamos supor que o ICMS tenha crescido em torno de 9, 8, 9, 10%, que é o crescimento realmente da atividade econômica do nosso Estado. Eu gostaria muito de que isso fosse passado para os professores e para os inativos, porque hoje o governo também faz uma outra maldade. Para não ter problema com o professor, greve, então ele dá gratificação. Mas essa gratificação não atinge o aposentado. É uma malandragem. A Constituição prevê que o aumento que se dê ao pessoal da ativa pegue também o inativo pensionista. E aí se vêm as gratificações.
Eu não sei quanto eu vou poder pagar, não sou aqui um candidato da demagogia, mas eu quero ter um governo transparente, em que as pessoas sentem, o Conselho nosso Social de Educação, sentem comigo e a gente verifique o que é melhor, o que é possível fazer e vamos fazer. E para o policial militar que reclama que gratificação não incorpora no salário dele e também no final, como que fica a situação do policial militar que reclama do seu salário? Olha, a gente precisa fazer um pacto social. Eu acho que é muito importante, se eu me eleger, eu ter as condições políticas de legitimidade para um novo pacto institucional no meu estado do Rio de Janeiro. Desde a época de Chagas Freitas se implantou aqui uma política clientelista. E aí a classe política enriqueceu muito, mas perdeu prestígio com a população. Um político sem prestígio, ele não consegue cumprir sua natureza, que é fazer pacto. O político é a pessoa que consegue os caminhos pacíficos para a solução das controvérsias. As pessoas precisam acreditar nele, que ele está falando a verdade, que ele é um homem honesto, que ele é um homem digno. E aí nós vamos ter que seguir 2 parâmetros. Primeiro, que seria a prioridade, quem precisa mais. Segundo, a escala, o que a gente tem para poder gastar. E aí fazer um plano para ir atendendo um por um. Sei que o Estado foi desmantelado. Há 30 anos atrás, quando eu era engenheiro do Estado, nós éramos 1.200 engenheiros. Hoje nós somos 400. Nós não fazemos concurso para engenheiro, não fazemos concurso para professor, não fazemos concurso para médico. Exatamente porque a gente terceiriza, em certos setores é importante a terceirização, manter, mas nos setores fundamentais, quando você terceiriza, o governador, na verdade, não quer ter problema. O sujeito não está de acordo com a política dele, manda para a rua. Eu acho que essa não é a maneira republicana de governar o Estado. Agora, existe um tema que quase que um buraco negro nenhum, quase ninguém cita. Qual é a sua proposta para a política cultural do Estado do Rio de Janeiro? Cultura ninguém fala, parece realmente um buraco negro. Parece um buraco negro, mas você sabe que o turismo de cultura no Rio de Janeiro é o mais importante. A cultura no Rio de Janeiro é fundamental. Toda a sociedade, eu diria complexa como a nossa, ela tem dentro de si forças de desunião e forças de integração. As forças, eu diria, de desunião são a diferença entre as classes, a desigualdade social, o desconhecimento que a pessoa da favela tem com a pessoa que mora na Zona Sul, o egoísmo, a idolatria do consumo, a violência, a corrupção dos políticos, tudo isso nos desune. Mas nós temos forças que nos unem. Nossas tradições, nossas festas, nossa cultura, o amor, as igrejas, a solidariedade que as pessoas precisam para desenvolver o trabalho. Um governo democrático precisa ter políticas públicas que cresçam as forças que nos unem e diminuam as forças que nos desunem. E essas são as causas principais da violência. A cultura está aqui. As maiores festas do Rio de Janeiro é o Réveillon, você tem depois o Carnaval e você tem o Samba nas Estações, que já reúne 1 milhão de pessoas. É o turismo de convivência. Esse turismo, essa cultura do carioca de ir para a rua, de conversar com os amigos, de fazer quadrilha ou festa de São João, ou os cultos evangélicos, enfim, tudo isso que a gente faz, ou os blocos, isso precisa ser preservado. Quer dizer, eu acho que o governo do Estado precisa, sim, ter uma atenção toda especial, porque isso nos une. E hoje o estímulo à cultura é pouco explorado? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas hoje não vão ao teatro à noite porque não tem segurança. As pessoas... Olha, faça uma comparação comigo. Nós pegamos desses 70 bilhões do nosso orçamento público, quase 10%, 6 bilhões, para dar de subsídio às empresas de transporte, para que o custo da passagem seja mais baixo. Quanto você acha que levam os ônibus nesse bolo de 6 bilhões? 85%. 85% vai para os ônibus. Ora, os ônibus deveriam ser um transporte complementar. Nós deveríamos... Com tarifa zero ou sem tarifa zero? Não, pois é, eu acho que sem tarifa zero, mas as pessoas pagando menos. Mas se nós pudermos melhorar os trens, o metrô, as barcas com prioridade, nós vamos ter transportes que transportam muito mais pessoas por hora. Quanto custaria um bilhete de integração desse? Não, o que eu estou dizendo a você, nós precisamos fazer esse investimento, 3 bilhões e meio de recursos do Estado, desses 6 bilhões de subsídios, eu acho que seria muito interessante se nós tivéssemos um... Eu não vou dizer para você que a gente pode acabar com o subsídio, nós precisamos manter o subsídio, que ninguém pode pagar passagem maior.
Mas é preciso reservar uma parte desse orçamento para melhorar os trens, melhorar a barca, melhorar o metrô. Mas aí as empresas de ônibus não fecham se você tirar o subsídio dela? Eu acho que à medida em que você tenha menos passageiros de ônibus, menos pessoas precisando de ônibus, que hoje correm paralelamente às linhas do metrô e do trem, que o trem e o metrô seja ótimo e as pessoas prefiram ir de trem e metrô, e os ônibus possam gerar menos poluição, menos trânsito, e sejam menos usados, vai cair esse subsídio, e aí acho que a gente deve subsidiar ainda mais aqueles transportes de massa para que o custo seja menor e a gente tenha mais passageiros no transporte de massa. Hoje, Heródoto, na Avenida Brasil, na Washington Luiz, na Dutra, na Via Light, nesse movimento pendular de ir para o trabalho e do trabalho para cá, as pessoas estão perdendo 4 horas por dia. Ninguém aguenta o trânsito no Rio de Janeiro. Excesso de ônibus. E por que tem excesso de ônibus? Que são muito subsidiados. Nós podemos acabar com o subsídio agora? Não, é um de jeito bom nenhum. negócio, então, um bom negócio ter uma empresa de ônibus no Rio de Janeiro? É bom negócio para os donos de ônibus e para os políticos. Tem um lobby fortíssimo entre os políticos aí. Você vê, o Vale, você falou agora aí do bilhete único. Sim. O único lugar no Brasil que o bilhete único não é administrado pelo Estado é no Rio de Janeiro. A FETransport, ela administra o bilhete único. No dia 1º do mês, você compra R$250 de passagem, que você vai usar até o final do mês. 2 milhões de fluminenses fazem isso. Faz as contas nesse dinheiro investido no sistema financeiro. É possível mudar esse sistema já para 2015? E isso eu acho que é possível mudar. Chamar a FETransport, verificar qual é o giro financeiro disso, quanto isso dá de juros, e aí a gente dizer, olha, não dá, o Estado precisa de recursos, nós temos aí uma fila enorme de pessoas para operar, para fazer cirurgia nos hospitais, nossas escolas não estão bem, nossos policiais merecem melhor gratificação, serem melhor treinados, equipados. Mas você acha que eles pacificamente topariam isso? Eu acho que se você tiver... Eles não vão entrar também na justiça contra um possível governo seu e vão conseguir ganhar na justiça, como você falou agora há pouco? Eu acho que não. Aí são agências reguladoras, isso é coisa de executivo. As agências reguladoras hoje, que controlam os transportes intermunicipais, os diretores são todos nomeados por forças políticas, partidos políticos. No meu governo não serão. Agora, a questão é o seguinte, a gente está vendo muito os candidatos falando de Rio de Janeiro. E cadê a Baixada? Onde está a Baixada no seu governo se eleito? A Baixada está no centro, no epicentro das minhas preocupações. Eu falei aqui sobre a água da Baixada, eu sou engenheiro, conheço. Ela existe, mas ela está fora do lugar. Ela está no caminhão-pipa ao invés de estar nas redes, nos troncos, nas adutoras, nas redes de distribuições. Dizem que tem adutora todas prontas, que é só ligar. A verdade é que eu vi isso no debate do Garotinho, mas ninguém acredita numa coisa dessa. É preciso construir quilômetros e quilômetros de rede, mas dá para fazer e nós vamos fazer. E gerar emprego na Baixada para que as pessoas não precisem vir todo dia trabalhar no Rio de Janeiro. Essa nova indústria do pré-sal precisa ser instalada na Baixada. Para isso, tem que ter infraestrutura. Ok. Candidato Crivella, vamos fazer o nosso segundo intervalo. Você está nos acompanhando aqui nessa série de sabatinas com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Nossa intenção aqui é que você conheça um pouco melhor o programa de governo de cada um deles, o que pensa cada um deles, e você livremente e criticamente escolha aquele que você julgar que é o melhor aqui para o Estado. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Bem, nós estamos voltando para o terceiro bloco dessa série de sabatinas que você acompanha aqui na Record News e também no nosso portal R7, com tempos iguais para todos os candidatos e um debate aberto, franco, democrático, para que as pessoas possam entender melhor não só o que o candidato pensa, mas também as suas concepções que as pessoas gostariam de saber. Estamos tentando fazer as perguntas que as pessoas do Rio de Janeiro gostariam de saber. Nosso convidado de hoje, Marcelo Crivella, o candidato do PRB ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Candidato Crivella, só para a gente entender, até acompanhou isso com o senador, tem aí uma discussão dizendo o seguinte: família é só homem e mulher? Ou pode ter outro tipo de família que não seja exatamente só homem e mulher? Olha, eu defendo a família como prevê a Constituição. Família é constituída do homem, mulher e sua prole. Na união civil dos homossexuais, isso já foi decidido no Supremo, portanto é uma coisa que a gente não discute. Agora, eu pessoalmente defendo que a Constituição seja mantida nesse aspecto, quando define a família como a união estável do homem e a mulher. E quanto ao aborto, qual é a sua posição sobre o aborto?
Eu sou a favor da vida. Eu acho que as mulheres que estão prestes a fazer o aborto deveriam ter um apoio do governo para não fazer o aborto. Normalmente elas fazem o aborto porque se sentem inseguras. Nascem no Brasil em torno de 2 milhões de nenéns. 1/3 deles não tem pai declarado. Então, muitas vezes recorrem. Eu fiz até uma lei, sabe, interessante, porque a mulher, quando trabalha num ambiente, numa fábrica, é comum ela dizer para uma colega: eu acho que estou grávida. Esse eu acho que estou grávida, vai bater no ouvido do chefe. Então, ele disse: olha, é melhor mandar a Maria embora, senão a gente vai ter problema. Então, ela era mandada embora. Imagina, 1/3 das mulheres não tem companheiro. Ela sai, não vai conseguir outro emprego porque está grávida. Então, eu fiz uma lei, a Dilma sancionou, de que a mulher descobrindo que está grávida durante o aviso prévio, ela é reintegrada. É uma maneira da gente evitar injustiças. Mas aí ela pode engravidar também no aviso prévio, aí ela ganha estabilidade? Se ela, vamos dizer assim, descobrir que está grávida no aviso prévio, né? A ideia é que ela tenha uma gravidez já anterior. Agora, uma coisa importante, quer dizer, que a gente estava discutindo aqui, se vocês me permitirem voltar, antigamente era viável você ter o boca de urna que ficava a 200 metros da sessão eleitoral. Muita gente não sabe que a lei mudou. Muita gente não sabe. E aí são contratados para serem boca de urna e acham que isso é uma coisa legal. E acabam sendo contratados para, na verdade, votarem naquele candidato. Ou para convencerem pessoas que estão levando a colinha em quem vão votar e trocar a colinha. O fato é que existe muita compra de voto. Se você for contratado para ser boca de urna, a lei mudou, isso já não é mais legal, foi legal no passado, desde que ficasse a 200 metros da sessão, mas já mudou a lei. E se você for contratado para bandeirar que isso pode, você não é obrigado a votar naquele candidato, mesmo que ele lhe pague 50, 100 reais, como nós explicamos aqui. O senhor é favorável à internação obrigatória dos usuários de crack aqui no Rio? Eu acho que essa internação a gente conseguiu com a Prefeitura de São Paulo um modelo legal. A Prefeitura de São Paulo fez uma coisa fantástica, não sei se vocês acompanharam. Eles foram no acampamento de cracudos e verificaram que eles tinham problema de habitação, de saúde, de trabalho e de educação. Então fizeram um convênio com pequenos hotéis e passaram a dar um emprego para eles com 15 reais por dia e para eles aprenderem também a fazer qualquer coisa. E colocaram a saúde à disposição, um terapeuta, um psiquiatra e um psicólogo. As pessoas que fumavam 25 pedras de crack, passado 3 semanas, estavam fumando 2 ou 3 pedras. Não queriam tratamento no começo, passado 2, 3 semanas, todos estavam no psiquiatra, todos estavam no terapeuta, todos estavam no psicólogo. Interessantíssimo é que os 15 reais que eles ganham por dia, gastaram predominantemente com asseio. Roupa nova, cortavam o cabelo, as mulheres shampoo, perfume, e acabou aquele acampamento. Eu acho que aí nós tivemos o rumo certo do que se pode fazer. Reintegrar essas pessoas à sociedade. Então você traria essa experiência de São Paulo para cá? Eu traria. É uma coisa municipal. Quer dizer, eu sou um governador do Estado, mas eu gostaria muito de participar com os prefeitos, com o prefeito da capital, Eduardo Paes, com quem eu tenho muito bom relacionamento, para a gente fazer um convênio juntos. Quer dizer, de repente o Estado fornece o psiquiatra, ou o terapeuta, ou o psicólogo, ou a gente faz convênio nos hotéis. Dizem que a internação obrigatória fere os direitos humanos, né? É a questão da retirada, não à força, mas para levar obrigatoriamente para um tratamento. Gustavo, eu sou a favor disso se o doente oferecer risco a ele próprio ou a outra pessoa. Se o senhor tivesse, hipoteticamente, um filho black bloc, o que o senhor faria? Chegaria para ele: parabéns, meu filho, por participar da vida política, mesmo que dessa forma? Ou o senhor pegaria ele pelo braço e: vem cá que vamos ter uma conversa séria? Não, olha, eu acho que se ele não fizesse vandalismo e se estivesse defendendo seus ideais, eu estaria... Mas especificamente tranquilo. o black bloc, essa que chamam de baderna, que chamam isso não. de isso eu acho que tática, de manifestação política. Eu acho que isso aí não contribui, não. Eu sei que é uma insatisfação muito grande no meio da população. Você acha que a polícia agiu de forma correta? Com o grau de repressão foi na medida ou foi excessivo pelos eventos que foram vistos? Não, eu acho que a polícia estava despreparada. Eu acho que houve um excesso de violência. Achei que isso não era necessário. Isso tem sempre efeitos colaterais. É bom a gente lembrar que as facções que hoje existem no Rio de Janeiro são efeitos colaterais da ditadura.
quando prenderam os marinheiros no meio dos bandidos aqui na Frei Caneca e depois transferiram para os presídios da Ilha Grande. Lá surgiu o terceiro comando e o Comando Vermelho. Uniram criminalidade com subversão política. E até hoje nós estamos sofrendo com isso. Eu sou favorável sempre a procurar os caminhos pacíficos para a solução das controvérsias. E se tivermos que aplicar penas que sejam rigorosamente dentro da lei. Excesso de violência gera mais violência. Então o senhor faz uma crítica contundente à Polícia do Rio. Ela é considerada violenta e assassina. Eu acho que a Polícia do Rio de Janeiro não é tão violenta assim, nem assassina. Mas acho que comete erros terríveis, como foi o caso, por exemplo, do Amarildo. Eu gostaria até de fazer aqui no Rio de Janeiro, de propor um tipo câmara, polícia, ação. Como assim? O que é isso? Que os policiais, na hora do confronto, levassem no capacete pequenas câmeras e soubessem que estão sendo gravados. Porque essa preocupação que eu e vocês temos aqui, porque sabemos que as câmeras estão focalizando a gente, e a gente pensa muito antes de fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa, devia ser um hábito no policial. Acho que é um absurdo o policial atirar num carro que rompe uma barreira. Aliás, tem uma lei que deve ser sancionada pela presidente Dilma que proíbe isso. Ou atirar pelas costas em quem está fugindo. Acho um absurdo isso. O policial deve usar a arma para proteger a sua própria vida ou a de outra. Ok. Candidato Crivella, nosso tempo está se esgotando. Como todos os candidatos, você tem 30 segundos para falar com o senhor eleitor. Olha, eu gostaria de dizer a vocês que sei do caos que está a saúde pública, com milhares de pessoas esperando cirurgia e você está em casa me assistindo. Vou me dedicar devotadamente para que isso acabe. Sei que as passagens de ônibus são caríssimas e que os ônibus não estão bons, ainda com todo o subsídio que a gente paga. Eu prefiro e acho melhor a gente investir pesadamente nos metrôs, nos trens, nas barcas, para que a gente precise usar menos os ônibus e menos poluição e menos trânsito nas ruas e possa usar com tranquilidade e conforto os transportes de massa. Que os ônibus continuem, mas como complementares e até menores. Queria dizer aos professores que quero ser um governador devotado à causa da educação. Ok. Candidato Crivella, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação aqui na nossa série de debates. Eu que agradeço. Muito obrigado.